Olá, internautas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Já, o podcast do site jamildo.com. A gente hoje está recebendo com muito orgulho aqui, com muita satisfação, deputado querido Clayton Collins, uma figuraça, tem aí bons anos de estrada, né, na política e também no serviço religioso. Chamamos para falar sobre o PP, chamamos para falar sobre os projetos na Assembleia. Deputado, seja muito bem-vindo. Daqui a pouco eu leio um breve currículo aqui. Primeiro que para mim é um prazer estar aqui, João. Acho você um jornalista incrível. Sempre tem aquela responsabilidade de dar a melhor notícia. E o podcast, esse é o segundo que eu participei. Participei de um jornalista também, e esse, né? Então eu quero primeiro saudar aí os seus ouvintes, quem está nos ouvindo, porque isso também está passando nas rádios, na Rede Mais Vida. E agradecer pelo convite. Ótimo, vai botar lá na rádio? Ótimo. Deixa eu ler aqui, rapidamente. Clayton Gonçalves da Silva. Se estiver errado, você me corrige. Mudou, né? Mudou, porque quando era Clayton Gonçalves da Silva, porque... Clayton Collins. A minha história, eu estou preparando 3 livros, porque um só não dá para contar. Então eu fui adotado, né? Com 1 mês de idade fui dado a uma família que não tem parentesco. Fui conhecer meu pai com 36 anos de idade, um libanês, e fui a missionária Michelle Collins, que achou meu pai, eu pensava que não ia conhecer, enfim. Fui menino de rua, então tem muita coisa na história. Um dia eu quero vir aqui contar um pouquinho dessa história. Era Clayton Gonçalves da Silva, só o nome da mãe. E aí, quando Michelle encontrou meu pai, eu já era deputado, eu estava com 36 anos de idade. Ele veio aqui e me reconheceu. Então hoje meu nome é Clayton Collins El Shobas. É porque tem que mudar a identidade. Muito bom, olha. Então, continuando, Clayton Gonçalves da Silva, Clayton Collins, esse nome aí, complementando, é pastor protestante e político brasileiro. Isso. Nasceu em Petrolina de Goiás, em Goiás, em 7 de agosto de 67. Rapaz, tu é mais novo do que eu, não acredito não. 57 anos. Eu nasci em 65. Agora, por que você não coloca... Eu coloco a tintinha na cabeça, você não coloca? Eu coloco um nuguetezinho aqui, né? Vamos avaliar. É deputado estadual pelo Partido Progressistas e está em seu 6º mandato consecutivo. Foi eleito pela primeira vez em 2002, atuação legislativa em defesa da família, da vida, contra o aborto e no combate às drogas. Até hoje. Fundou a Frente Parlamentar em Defesa da Família, da Vida e de Políticas sobre Drogas na Assembleia Legislativa. É autor, entre outros, da lei de 2014 que obriga os centros de formação de condutores a terem veículos adaptados para pessoas com deficiência. Isso. É isso? Show de bola. Então, vamos começar falando sobre a questão que tem gerado muita polêmica, em especial com o Sindicato dos Professores, sobre os tais intervalos bíblicos. Como é que o senhor se posiciona? É claro que defende, mas qual é a razão dessa desunião aí? A escola não devia ser laica? Não? Olha, eu sou um admirador da escola, embora que estudei pouco, porque não tive muita oportunidade na vida. E também sou admirador dos professores, porque eu acho que ali é uma missão de vida, ser professor. Agora, eu acho que os sindicatos exageram, muitas das vezes, na ideologia. É a verdade. Eu acho o Sintep tomou uma posição, através da sua presidente, que não é louvável. Porque na escola nós temos que ter ali essa liberdade de expressão no horário em que eles têm a liberdade, ou quem quer lanchar, quem quer fazer isso, ou quer tocar uma música. E ler a Bíblia, esse está sendo o grande crime das denúncias que a gente... Então isso aí... Agora, os excessos realmente não podem existir, né? Mas tirar um intervalo bíblico dessa garotada é melhor do que você botar lá, né, aquela musicazinha que tem... que incentiva o uso de droga e tal. É isso que a gente tem que combater nas escolas, a violência. Eu fui um dos deputados que mais coloquei projetos, inclusive tem leis minhas, nesse sentido, que nenhum estranho entra na escola, para proteger o aluno. Que a gente viu o que aconteceu com, né, um estranho entra na escola, pode ser um traficante, pode ser um assassino, um maluco daquele que já entrou nas escolas para atirar. Então, eu acho que nós temos que proteger nossas crianças. Uma das grandes proteções,
Jamil, é justamente a palavra de Deus não faz mal a ninguém. Mas como garantir que sejam voluntários e que respeitem a diversidade? Claro que respeita, ali ninguém é forçado. Quem falou isso é balela. O próprio Ministério Público reconheceu e não vai mais se meter nesse assunto. Então eu não sei porque que o Sintep está, né, nesse sentido, um sindicato tão importante, né, que era para estar discutindo database, que os professores merecem essa luta. Agora, o que os alunos vão fazer no intervalo é saber se eles estão fazendo coisas boas. É isso que tem que fazer, não é proibir. O sujeito lá, eu sou espírita, eu quero ler um livro espírita. Pode ir lá, vai ler seu livro, isso independente de religião. Mas se o pessoal, por exemplo, que, sem desmerecer sua opinião, claro, o pessoal que é da Umbanda, quiser fazer lá um passe, vai dar certo ou vai criar problema? Faça onde... Rapaz, liberdade de expressão é que nós precisamos no nosso país, seja quem for, que religião for, não tem problema, desde que nenhum obrigue o outro a ser da sua religião. Eu não posso obrigar você, mas quem quiser, e o intervalo é assim, quem quer, é aquela garotada que vai para um canto ali e toca, não usa o ar-condicionado da escola, rapaz, não dá para entender não. Perfeito. Vamos falar da pauta de costumes. Vocês têm uma presença bastante expressiva lá na Alep, né? A bancada da Bíblia. Quais são os projetos prioritários? O senhor me falava alguma coisa com autismo? Não, veja bem, eu ao longo dos anos, eu sempre lutei para que a Assembleia Legislativa de Pernambuco tivesse uma comissão permanente para pessoas com deficiência e atipicidade. Isso é um projeto meu que eu levei para a mesa diretora, eu era o vice-presidente na época, Guilherme Show, presidente, e enfim, essa luta a gente veio por bastante tempo. Tinha lá, na época tinham 12 comissões, aí tinha comissão de esporte, comissão internacional, são importantes, mas olha, lazer, então emenda esporte com lazer, que eu sempre disse, bota esporte, lazer e educação tudo junto, que tá mas vamos abrir essa comissão, e lutamos, conseguimos, e essa primeira vez nesse biênio agora que nós emplacamos esta comissão. Eu acho que buscar política pública para essas pessoas, acessibilidade, e o autismo é uma das preocupações, tem que ser para que os pais possam ter acesso à informação, ao diagnóstico. Então tem muita gente sofrendo nessa área porque não sabe como lidar, não sabe como fazer, não tem profissionais capacitados, está entendendo? E o Estado precisa hoje de equipar nesse sentido. Então eu acho que lutar por pessoas e outras a tipicidade que a gente vê, como é a cuidadora. Eu falo que eu tenho 2 filhos que têm doença autoimune. Tem um Aleph, que é vereador da cidade do Recife, e todo mês ele toma um medicamento, que é a doença de Crohn, que para a ciência ainda não tem cura, né? Tem ali para você segurar ela. E a gente tem que lutar por todas as famílias que têm algum tipo de problema nesse sentido. Perfeito. Mas o senhor falava que estava na bronca com a cor, né? Com autismo. Ah, sim, não. Veja bem, dia 2 passado foi o Dia Internacional estabelecido pela ONU, né? Dia 2 de abril, Dia Internacional do Autismo, para que abra aí mais oportunidades para conscientizar o mundo desse problema do autismo e assumir isso. Agora, são dados mais antigos que a cada 5, por exemplo, 4 homens autistas e uma mulher. Eu acho assim, aí a ONU estabeleceu a cor azul, né? Dia 2, a cor azul para o autismo. Eu acho que não estava tendo um acesso, isso aí fui eu. Mas só que nós temos mulheres também que têm o autismo, né? Tem um diagnóstico. Então, a gente não pode separar, desagregar nesse sentido da busca e de reconhecer. Então, se tem mulheres também, então assim, eu procurei saber qual foi o motivo que a ONU colocou o azul como para ser o símbolo, né? Porque menino, representa o menino, tal. Então pronto, e a gente sabe que o rosa, mais o feminino, aquela coisa toda, enfim, se falar outras cores, diversidade, já começa a confusão, né? Então tira a cor, o importante é lutar pelos autistas. Isso, quando o senhor falava aí, eu me lembrei, recentemente eu encontrei com uma conhecida que está morando na Austrália, e eles lá têm um programa
específico que pega uma pessoa, é contratada pelo Estado, o Estado paga a pessoa, o casal que tem um filho autista, recebe esse cuidado aos domingos ou aos finais de semana, porque é para eles terem um dia de descanso. Eu não sei se era possível alguma coisa semelhante aqui, mas imagina quanto é sofrido a carga, né, emocional, porque muitas vezes o cuidado exige muito. Não sei se era possível fazer aqui. Fizemos o desafio à missionária Michele, que foi deputada federal, vereadora, para mim foi a mais atuante que o Recife já teve. Não é o fato de ser mulher, mas e ser minha esposa, que eu não conheço uma pessoa, uma legisladora como a missionária Michele. Não conheço. Sabe que no Recife foram mais de 115 leis aprovadas. Você busca aí parlamentar que tem não sei quantos anos, não tem nem 5 leis aprovadas. Só gogó. E ela aceitou o desafio, né, de procurar e a gente tentar transformar a Arena Pernambuco, aquele equipamento gigante que, se você for ver as arenas do Brasil, está tudo parado e ociosas, sem ocupação, sem nada, só gastando dinheiro, só desperdiçando. E transformar a Arena no maior centro de inclusão do país. Esse é o grande desafio da governadora também, porque a governadora Raquel, ela tem essa sensibilidade também, né? Ela é muito organizada nesse sentido. Então, se ela pegar alguém que é da administração, que é dos projetos, que é das ideias, eu tenho certeza que nós vamos fazer e vamos fazer bonito. Mas sem abdicar do esporte também, em paralelo. Não, veja bem, tem tudo a ver. O esporte hoje é uma das... Eu falo isso agora, eu vou falar na minha área, que a minha área, na verdade, é recuperação de viciados em droga. Eu trabalho há muito tempo, sou ativista, tá, de políticas públicas para jovens que estão aí nas drogas, no crack, que é o pior de tudo é o crack, né? E uma das maiores ferramentas ali, primeiro Deus, que Deus é tudo, né? Segundo, né, você sabe que a espiritualidade está acima de todas as coisas, em qualquer tipo de doença. Isso já foi reconhecido agora pela OMS, que a espiritualidade, não estou falando de religião, a espiritualidade dá garantia, ajuda hoje em qualquer tipo de tratamento. Então, o esporte é o maior parceiro que a gente tem lá. Mas só que hoje precisamos de políticas mais nesse sentido. Inclusive, ela está indo essa semana ela falar com o ministro do esporte, o Fufuca, que é também do nosso partido, para trazer esse processo. Então, a Arena Inclusa, ela também é nessa área. O esporte vai ajudar nesse processo. Não atrapalha, porque tem datas, né, não é todo dia que tem jogo do Brasil, não é todo dia que tem jogo do esporte, não é todo dia que tem... Então, vai poder continuar acontecendo, né? Claro, e vai acontecer melhor. Mas é meritório. Agora, eu ouvi dizer que tem alguma coisa também com a promessa de João, que não entregou alguma coisa nessa área, é isso? Não, João ele falhou, feio, porque na campanha dele, ele prometeu que ia criar um centro de referência para políticas de drogadição e um centro de referência também para políticas nessa área específica aí de deficiências, todo esse processo, que não fez, né? Principalmente da política de drogas. O Aleph, um dia desse, assumiu a tribuna e ficou espantado, porque chegou lá o processo e não tinha extinguido até a secretaria que é executiva. Você acabar com a secretaria executiva, né, é o grande erro. E aí até hoje não fez o centro de referência. Então eu acho que Pernambuco precisa hoje de um centro de referência. Falar em centro de referência, eu busquei aqui em 2021, o senhor elogiava Bolsonaro porque ampliou as vagas para esse tipo de tratamento no Brasil inteiro, né? É isso que explica essa aproximação com o bolsonarismo por parte do PP? Não, o que me aproxima assim, é relacionado ao Bolsonaro, porque fez um bom governo, num período difícil, período de pandemia, consciente. O Bolsonaro, ele já foi do PP, do meu partido, e ele fez um bom papel. A direita vem crescendo no país, né? Nós temos uma parte de conservadorismo que é importante. A esquerda, ela se esquerdou de um jeito terrível, porque tudo quanto é tipo de má política a esquerda quis fazer. Então, a desconstrução da família, né? Um dos projetos nojentos que tem lá, que da esquerda,
profissionalizar a prostituição. Aí eu conversando com alguns defensores aqui mesmo, né, não vou citar nome, não, mas é porque tem que ter o direito, a carteira assinada. Não, a pessoa, a mãe, aquilo ali já é um estado de humilhação. Uma mãe, muitas das vezes, entra na prostituição para comprar o leite, não consegue emprego. Eu acho que a culpa é a falta de políticas públicas de trabalho, geração de trabalho. Então, por que esses políticos que defendem esse processo não defendem o emprego para essa mãe? Né? Então, olha, a legalização do aborto, matar. Então, todo esse processo que a esquerda defende, nós somos o contrário. E o Bolsonaro, ele abraçou esse processo, ele é assim. Mas, como todo ser humano, ele também tem defeitos, né? Sim. Citava aqui a questão das igrejas, que ele apoiava que ficassem abertas, e a gente teve um monte de gente que morreu na época da... Isso foi o maior erro hoje, o maior erro do continua governo. defendendo. O maior erro do governo de Pernambuco foi fechar a igreja, gente. Igreja é hospital, igreja sabe, o maior erro foi fechar as igrejas. Porque não tem sentido, não, porque todo mundo pegava de qualquer jeito esse processo eu corri da Covid. Mas essa aglomeração não facilitava o contágio, não? O senhor é daquele que diz que tem que ter... Não tem que ter contágio. Eu estou dizendo assim, a igreja no sentido, sabe, no sentido distanciamento, com todo cuidado, álcool em gel, separando, usando máscara, todo esse processo. Não estou falando também solto na buraqueira, não, porque certo. O que teve de festa aí, escondida, solto na buraqueira, né? E o que teve de pastor também, né? Eu me lembro, estou citando de memória, muitos morreram, porque foram naquele afã de dizer, tem que estar aberto, tem que fazer o culto, quando dava para segurar um pouco. Mas, sim, respeito a sua opinião. Mas tudo bem. Tudo bem, sobre esse processo, eu não fui radical sobre isso. Eu acho que tudo que fosse para... Mas o senhor bateu um bocado em Paulo Câmara na época. Pois é, mas porque você não poderia privar... Teve um momento que privava até o pastor, o padre, de ir ao cemitério ou de ir fazer os velórios, enfim. E ir fazer uma oração. Tinha gente em casa desesperada. Então, assim, aquela coisa... De não poder nem ir para um lado e para o outro, eu acho que... Foi uma época realmente terrível da nossa história. Mas passou, em nome de Jesus não vai ter mais isso não, Deus quiser. Exato. Olha, eu queria, já que o senhor está falando de Bolsonaro, eu queria lhe perguntar sobre o atual momento do ex-presidente. Ele acabou de se tornar réu no julgamento lá do STF. É possível que até o final do ano se conclua esse julgamento e existe até a possibilidade hoje concreta de que ele vá ser preso. O que é que o senhor acha desse momento? O que é que o senhor acha das acusações? O que é que o senhor acha do papel do MP nesse processo? E, principalmente, para onde é que vai a direita? Vai com ele, sem ele? Acha que ele já deu a contribuição? Acho que a direita tem que ir, sabe para onde? Defender aquele povo que está preso inocentemente por tentar ver um Brasil melhor. Alguns foram lubridiados ali, de estar ali no meio, outros vândalos que tiveram no meio, pague suas consequências, mas toda aquela multidão ser condenada, tantas mães, né, como o caso da menina do batom, porque escreveu, perdeu, não sei o quê, né, e levar 14 anos de condenação, uma mãe. Então lá tem professoras, teve gente que não teve como se defender, morreu, enfim. A gente já sabe que naquela época houve anistias. O que teve de anistia aí, que pessoas que foram anistiadas, né, de corrupção, bandidos, e pessoas que estão ali que não tinham outro grau de ser julgado. Existem, né, outros formatos. Não ficar na cadeia. Outro grau de julgar, você fala assim, a questão da instância, que não tem direito a recorrer? Não, não tem direito a recorrer, e não é só isso também, no sentido de que fazer uma justiça mais justa no sentido dessas vidas que estão lá presas, dessas pessoas, professoras, réu primário, enfim. Todo esse processo, esse conceito tem que ser levado em conta no julgamento. Mas politicamente, o senhor acha que Bolsonaro já cumpriu a missão? Ele tem que sair da frente? Por exemplo, essa semana, aqui no Nordeste, o governador de Goiás, Caiado, está lançando oficialmente a candidatura dele para a presidência da República. É o primeiro que está tentando se desvencilhar com muita coragem, porque Bolsonaro disse, sou eu, ninguém passa na minha frente. Eu acho que se derem chance para Bolsonaro ser candidato, ele será o novo presidente, ele vai ser presidente de novo do Brasil,
Até porque, na minha concepção, ele fez um bom governo. Eu acredito, e o povo tem esse sentimento. Né? Nas ruas você vê o sentimento. Pesquisas que saíram agora recentemente coloca ele em primeiro lugar. Se as eleições fossem hoje, já vencia as eleições. Então, assim, eu não vou entrar nesse mérito, porque eu não sei o que será decidido, né? O amanhã pertence a Deus, mas a gente torce, a gente ora para que tudo dê certo. Vamos aproveitar, vamos falar de Lula. O senhor falou em pesquisa, é inexorável, né? Tratar desse assunto. É inescapável, aliás, a palavra é essa, porque Lula está definhando, a credibilidade tem caído. Sim. O que é que você acha que mais atrapalha o atual governo do presidente? Eu acho que o Lula passou por um processo, né? Foi preso, e naquele período foi muita coisa aconteceu na vida dele, perdeu a esposa, enfim, aquela coisa toda. E isso, existe um desgaste psicológico também, né? Então, a gente entende, não posso julgar aqui, mas eu acho que Lula não está mandando no país. Quem é que manda? Ele não tá, é a equipe dele que está, porque eu acho incompetente ali. Nós estamos com um problema hoje gigante, que é a economia. A gente está vendo isso no resultado. As pessoas estão indo ao supermercado com algum dinheiro e não conseguem fazer suas compras como fazia. Então, estamos hoje vivendo esse momento difícil. Enfim, ele começou a falar aquelas besteiras, né, de ovo, da galinha, enfim, entrou num patamar que a gente não pode nem... E isso vem acho que não sei se é o cansaço, ou já é o tempo dele se aposentar. Eu acho que o problema é esse, ele vai definhar cada vez mais. Né? Por falar em Lula, a gente lembra de café. Vamos tomar um café para fazer um intervalo, né? Já está servido aqui. Esse é o cafezinho aqui do... A gente dá sempre uma paradinha na metade. O senhor está angustiado, correndo. E o meu veio do jeito que eu gosto, viu? Com canela. A gente está aqui no Grão Chefe, no Espinheiro. É um lugar que nos acolhe para a gente fazer essa gravação aqui sempre de forma bastante carinhosa, profissional. Dei uma passada. Vale a pena. Um ambiente sofisticado, acolhedor e um café muito bom, muito bom. Quando eu cheguei, primeira coisa, já é o segundo, já né? Tomei, esse aqui é o segundo, já fui entrando. Grão Chefe está de parabéns, café primeira qualidade. Quem não conhece tem que conhecer. Inclusive, deputado, o senhor pode inclusive vir para cá, aluga essa sala aqui, eles servem, botam essa sala, tá rodando. Se quiser fazer uma reunião. Muito bom, Grão Chefe, gostei do café. Jamil, me chama mais vezes para tomar esse café aqui, né? E essa conversa boa, que vale a pena. Agora eu quero que você me traga um outro dia aqui para a gente falar um pouquinho. Eu quero dar o meu testemunho aqui. Aí você vai ver que os seus... Aproveita aí. Os seus assistentes vão... chorar? Quem assiste, os seus telespectadores vão gostar. Vão se emocionar. Arrocha o nó aí? Não, mas agora não. A gente tem mais meia hora. Vamos embora. Bora. Não, como que eu cheguei onde cheguei até hoje? Você sabe, eu sou uma pessoa muito crente em Cristo, em Deus. Aí você pergunta assim, mas rapaz, eu não tenho muita paixão por essa vida terrestre. Você fala assim, pastor, mas você quer viver, quer morrer? Não, meu amigo, passou dos 70, já começa aquela coisa, né? As canelas, né? E aí vai, a não ser que seja com um corpinho assim feito seu. O meu acho que não aguenta muito tempo, não. É o basquete. Então eu acredito numa vida pós essa, que é uma vida com Deus, com Cristo. Então, e acredito que ninguém vem nesse mundo sem um propósito. O Jamil não vê esse mundo só para ser jornalista, esposo de uma esposa maravilhosa, ser pai e tal. Não. E ser filho, um bom filho, eu acredito que você é um bom filho. Você veio porque tem uma missão. Sua missão está naquilo que você faz, você vai se encontrando com sua missão. Exato. E isso vai trazer um preenchimento para a sua vida. E se você também só não veio para preencher tudo que você gosta e quer. Porque eu aprendo com Cristo. Senão é só o ego, né? Então, assim, eu fui dado com 1 mês de idade para uma família estranha, um povo. Cresci num berço assim que, né? Mas sabendo que não eram meus pais, tudo.
Minha mãe, como se fala, né, uma mulher da vida, que eu tenho certeza, se perguntasse minha mãe, mãe, só quer ter a carteira assinada de prostituta, ela jamais ia aceitar isso. Mas ela teve que enfrentar esse processo para sobreviver, bem jovem. Eu tenho 7 irmãos, cada um tem um pai, para você ter ideia. E não tenho vergonha de falar isso, porque Deus transforma, como transformou minha mãe, hoje ela é uma missionária. Eu vim conviver com ela há pouco tempo, ainda tem pouco tempo. Meu pai, eu fui conhecer meu pai com 36 anos de idade, já era deputado. Aí a missionária Michele, inteligente, que é a mulher mais inteligente que eu conheci na vida, chama-se Michele Collins. Além de ser a mais bonita, né? Ela é bonita, mulher bonita, não sei o que ela viu em mim. Que eu também tenho... Foi Jesus. É Jesus, cegou ela, eu falei isso já. E então, assim, uma vida difícil. Depois essa família que me criou morreu cedo, né? A minha mãe de criação, fui morar na rua, rodoviária, aquela coisa toda. E, enfim, não tive o privilégio de ter um lar, de ter família, um teto, né? Então dormia na rua, aquela coisa toda. Já levei meus filhos onde eu dormi, para eles verem onde eu dormi. Que eles... Aqui no Recife? Não. Isso lá em Anápolis, cidade de Anápolis. Já morei em Cuiabá. Mas Deus foi me segurando como pai, porque Deus é pai. E eu me transformei em um dos melhores profissionais aqui, desculpa aqui, de rádio do país. Então, virei um grande comunicador de rádio, apresentador de televisão. Houve um tempo em que, quando o Portiolli, Celso Portiolli, foi sair do Pânico para ir para o SBT, Tutinha, dono da Jovem Pan, disse, não, esse cara tem que vir. Eu era da Rádio Cidade aqui, primeiro lugar a gente colocava. Onde rádio que a gente ia, a gente colocava em primeiro lugar. Toda a rádio. Antena 1, depois Rádio Cidade, aí a gente só brigava com a Recife. Quem brigava com a audiência comigo era Geraldo Freire. Então, eu falava banana. Sorte de Geraldo, então, né, que o senhor foi para a política. Pois é, mas eu não parei de fazer rádio até hoje, né? Onde a gente vai, fui para Maranata, Maranata chegou a ir para primeiro lugar, uma rádio evangélica, uma rádio, quer dizer, segmentada, porque como é que você pega uma rádio segmentada e leva para o primeiro lugar? Isso é loucura. Então, mas eu fui aprendendo, Deus foi me ensinando isso. E Pernambuco me adotou. Então, assim, eu só tenho uma tristeza na vida, uma grande tristeza. Você vai falar assim, mas por quê? De você ter sido adotado? Não. Por que você é tão triste, pastor? É porque você parou de beber cachaça? Não, graças a Deus saí das drogas, das cachaças, Jesus me salvou. Qual é a sua maior tristeza? Não ter nascido em Pernambuco. Mas concordo. Pernambuco me adotou. Ninguém é perfeito, pastor. Ninguém é perfeito, mas eu concordo. Gênero, grau, tudo que você falou aí. Não tem, gente. Eu fico andando. Ontem eu passando naquelas pontes, olhando. Começou o tempo, fechou e quis chover, e eu vim, passei ali na frente do antigo, ali antes do Pina, ali, que você atravessar, que tinha aquele restaurante de peixe do lado esquerdo, que era o Bargaço. É o novo hotel, né? Não, Bargaço, o antigo Bargaço. Quando você entra naquela ponte e você olha aquela cidade, estava meio chuvoso, eu digo, gente, isso aqui é a coisa mais linda. Verdade. Então, Pernambuco é uma cidade linda, tem coisas bonitas, às vezes não é cuidada. Né? Recife precisava de ser cuidado mais ainda. Mas, João, tem um monte de avaliação positiva. Dançarino? Não. DJ? Mas tem uma avaliação positiva enorme, como é que não é cuidado? O povo hoje gosta de... acha que o bom gestor é aquele que faz o circo, o pão... E o show, o povo esquece. Eu quero ver agora, começou aí passou a chuva, tem o sol. Cadê lá Jaboatão, as encostas? Cadê a grande política realmente de acabar com os alagamentos? Não tem. Mas o senhor já apoiou João Campos, né? Eu acho que apoiei. Foi em 2020. Pense num admirador daquele menino dos olhinhos verdinhos, rapaz. Eu disse, esse caba vai ser o caba mais arrochado que eu vou Quando ele conhecer. estava contra a Marília, e pegou um ranço arretado agora. Como assim? Não, eu gosto dele. Eu gosto dele. Só acho que ele pode continuar. Ele é muito jovem, sabe? Ele é jovem. Agora, só acho que para enfrentar um governo, ele precisa de se preparar mais nesse processo, eu acho. Igual você vê, ele é craque. Ele
a escola de samba que ganhou lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, acho que é Rio, São Paulo, quando viu, ele estava lá na festa do... Então, assim, nessa área específica... Deve ter sido de São Paulo, que tem a esposa dele lá, a namorada dele. Eu não acompanhei não, perdão, estou falando bobagem. Mas assim, olha, nada contra, só não acho que... Não é o momento, né? Acho que não é o momento. Então, o senhor defende 2026 que ele devia segurar para depois. Raquel Lira, mulher preparada, sabe? Comedida. E, Raquel Lira, o senhor fala aí, defensor, está aliado hoje em dia. O que acontece que o governo não conseguiu ainda uma popularidade maior? As pesquisas sempre fazer um bom governo não significa que a popularidade ela vem. Você quer ver o povo ficar com raiva de você, um prefeito que vai fazer uma obra estruturadora? Eu já preparei vários programas de governo, cheguei a disputar lá em Jaboatão e preparei. E eu sabia que se eu ganhasse a eleição, em 4 anos ia ser um pouco difícil, mas eu ia fazer o que tinha que fazer. Obras estruturadoras, porque Jaboatão não tem saneamento básico. Jaboatão hoje entrou nessa agora, está nessa pilha do pão e circo também lá. O povo está começando, inclusive uma cidade que não tinha negócio de carnaval, gastar dinheiro com aquela coisa, agora já tem, agora, nossa. Mas você vai num bairro ali, você vai em Cajueiro Seco, você dá uma andada lá na Vaquejada, é só lama. Então, e a obra estruturadora, você fura o buraco ali, tem às vezes que até o morador fica com raiva. Qual o maior acerto do governo Raquel? E qual é o pior? O maior acerto do governo foi primeiro ajeitar a casa, organizar de alguma forma, que também Paulo veio num governo duro, assim como foi para Bolsonaro, foi para Paulo também. Né? Paulo foi um gestor que segurou no momento daquela dificuldade. Pouca gente reconhece isso, né? Do Estado. Não, ele tecnicamente então, assim, tem que dar César o que é de César e Deus o que é de Deus. Então, assim, houve esse processo, mas, você sabe, ninguém governa sozinho. Se não tiver uma boa equipe, aquela coisa toda. Então, chegou o momento de estruturar para governar. Então, Raquel, hoje, ela está estruturando, vai governar e ela vai entregar muito bem. Não vai entregar porque ela vai continuar. O povo precisa de uma continuidade. Eu sou adepto daquele que um governo não pode fazer só em 4 anos. Então, todo governo ele merece 8 anos para fazer um projeto acontecer. E onde é que precisa melhorar? O senhor acabou não dizendo. Às vezes um pouquinho na política. Isso aí já está resolvendo, né? O seu partido mesmo agora ganhou um monte de espaço. Não é... É por isso que o senhor está elogiando. Na verdade, Raquel, não. Escute só, não. A gente sempre, o PP sempre foi ajudando o governo, pensando não em espaço, pensando no povo do Estado. A partir da Alep. Pensando na população. Olha, Dudu da Fonte é um deputado que eu não vi um outro igual. Não é porque ele é só meu irmão, meu amigo, não. Mas é um cara que trabalha, que sabe atrair para Pernambuco aquilo que é prioridade, por exemplo, na área da saúde. Né? Recentemente, trouxe um aparelho para o Hospital do Câncer, nós aportamos o restante de Araripina, aportamos também 11 milhões para a restauração. Então, ele como líder, nosso líder da nossa bancada, ele nos incentiva a gente usar as emendas nessa área também específica, que a gente está vendo a situação da saúde. Então, é disso que nós precisamos, de políticas públicas que o povo tem acesso a elas. Você já imaginou, a gente está aqui, Jamildo, mas você sabe que até com o plano de saúde hoje, a saúde é difícil né, de ser atendido, porque tem aquela coisa do plano de saúde, uma hora ele autoriza, outra hora não. Né? Então é difícil. Meu filho mesmo, você vê, tinha que fazer uma cirurgia urgente um dia desse aí, semana passada, teve que ficar esperando o plano de saúde. Não, ele teve que dormir na emergência para no outro dia. Então, todo tipo é difícil hoje. Quem tem plano, quem não tem. Mas a gente quer fazer do SUS os melhores hospitais. Voltando ainda para a questão do governo, uma coisa que eu achei curiosa é o Pedro Nery. Né? Isso estava lá no turismo e aí foi guindado agora a pasta do Porto pelo PP. Ele tem conhecimento... Veja bem. Tem conhecimento para cuidar do Porto? Paulo Nery Paulo Nery é um excelente técnico,
Onde botar ele resolve. Onde botar, olha, Caixa Econômica, onde você colocar o Paulo, ele vai fazer bonito, é preparado. Os quadros do PP, eles hoje são muito preparados. O PP tem essa preocupação de ajudar o Estado, mas com quadros prontos e preparados. Não é para só o emprego ou não. A gente ocupa para fazer acontecer. Uhum. Falar nisso, o fortalecimento do seu nome, do seu grupo, é bastante evidente, né? Seu filho conseguiu ser eleito lá, vereador, a missionária deve sair para federal, né? O que é que falta? Lorraine vai assumir algum posto? Você está falando da Lorraine? Não, Lorraine já presta um grande serviço para o Estado, mesmo ela como técnica na gestão de política sobre drogas. Lorraine cresceu nesse ambiente, ajudando pessoas. Inclusive, ela é uma grande compositora e nas suas canções ela leva essa mensagem de ajudar o próximo, né? Ela tem uma canção que ela diz assim: o verdadeiro amor está no coração de quem ama o ferido e ajuda o seu irmão. É interessante esse estilo. Então, é preparada nessa área específica. É uma técnica também na área de política sobre drogas, pronta e preparada para qualquer município. E eu disse para ela: minha filha, se você receber o convite, aceite o desafio. Né? Então, hoje nós precisamos dessas políticas. E qual foi esse convite? No momento, na próxima eu vou falar, porque aí depois eu conto para vocês e coloca a notinha. Tá combinado. Olha, você dá exclusividade, já fala para ele aí. Já lhe falei sobre o Porto. E na Alep, está acompanhando essa discussão sobre ampliação das emendas parlamentares? Vai chegar, a proposta que foi apresentada agora essa semana vai colocar o valor perto dos 750 milhões. O senhor está do lado de Raquel. Raquel talvez não goste da ideia, porque vai ter que passar mais recursos para os parlamentares, mas, grosso modo, o senhor também precisa de verba para poder fazer sua atuação parlamentar. Como é que fica essa discussão? Inclusive, foi convidado, não foi convocado ainda, o secretário de Casa Civil para discutir, porque se reclama lá, especialmente Feitosa, né, de atrasos em 23, 24 e até 25 das emendas. O senhor entra nessa discussão ou é melhor nem falar? Porque eu estava, no período que fizeram essa reunião, eu estava viajando e não acompanhei ponto a ponto. Mas é importante todos os parlamentares contribuir, né, com os municípios através das suas emendas, que serve para isso. As minhas, por exemplo, eu gosto na área da saúde, estou indo agora ao Hospital do Câncer até assim, receber uma homenagem. Isso me deixa lisonjeado, porque tem 23 anos que eu ajudo o Hospital do Câncer, o Hospital Evangélico, a restauração. Dessas políticas, tem uma de mão, enfim, e é importante também o parlamentar participar do orçamento nesse sentido, né? Perfeito. Eu lembrei aqui, do nada, de Edilson. O senhor sente saudade de Edilson? Naquele tempo, o senhor criava ali um fight e aparecia muito porque tinha uma briga. Sente falta dele? Hoje em dia não tem para quem é que o senhor vai brigar lá? Não, hoje tem a Dani Portela, aquela menina do MST, que ela só leva projeto para lá, meu Deus do céu. Aliada de Raquel. A Rosa, né? É muito ideológico, muita coisa ideológica. Eu acho que tem que dar uma parada nesse debate ideológico. A gente tem que ir para o debate mais político. Ideológico é assim: não vou trocar os meus princípios por nada. Se chegar lá projeto nessa área específica, não vou aceitar. Proibindo o intervalo bíblico, não vamos votar contra. E deixa eu te dizer uma coisa para você. Toda a vida, nesse tema que você está falando, sempre para a gente aprovar a comissão, a frente parlamentar em defesa da vida, da família e política sobre drogas, tinha uma confusão, uma briga. Essa passou que ninguém nem viu. Tá vendo? Então, mande um abraço aí para o Edilson. Eu sei que o senhor está com saudade Edilson, dele. Um abraço. Edilson foi um grande deputado, ele atuou muito bem, fez uma grande representação, tinha aquela parte dele radical, mas eu respeito o contraditório, eu respeito, né? Mas a gente continua assim. Vamos ver se chega, quem é que está chegando mais no futuro aí. Perfeito. Vamos falar de federação. Tem essa possibilidade aí de juntar PP com União Brasil, né? E aqui em Pernambuco
Dudu tem sido muito diplomático, mas se fala que ele deve talvez assumir aqui em Pernambuco essa federação e com isso levar o partido para Raquel. O que é que o senhor poderia contar a respeito dessas negociações, dessa união? Vai ser bom, vai ser ruim? Miguel pode perder o comando dessas ações e aí não poder levar o partido para João Campos? O Eduardo da Fonte, e com Lula da Fonte, que é outro que eu admiro, aquele jovem. Agora, Eduardo, ele tem um jogo de cintura muito, ele é muito estrategista, ele é muito preparado e capacitado nessa área. Sabe conduzir politicamente qualquer situação. Eu disse a ele, Dudu, se você aceitar o desafio de ser senador, eu tenho certeza que você será o senador de Pernambuco, porque não vi um senador da República fazer a metade da atuação que o deputado federal Eduardo da Fonte faz. Especialmente na área de saúde, né? Na área da saúde, não qualquer área. Na defesa do consumidor, naquela luta que você vê para ele para baixar as taxas da energia, todas as áreas, na educação. Se você vai nos municípios, o olhar que Dudu tem nos municípios, ajudando os prefeitos, enfim, vai ser sim senador, tenho certeza, né? E esse é o momento dele para ele. Agora, ele sabe conduzir muito bem isso. O Miguel é um quadro também muito importante, que eu tenho certeza que eles vão ter jogo de cintura para se organizarem, né? Mas aí vai... Miguel... Agora, se a federação não sair, continua do mesmo jeito. Porque Miguel estava nesse final de semana em São Lourenço, do lado do palanque de João Campos, descendo o sarrafo em Raquel. Eu acho que... Como é que vai... Mas pode acontecer de uma reflexão maior sobre esse momento que eu te falei de João. Acho que João, ele é um jovem que tem muito pela frente, entendeu? Há que se preparar por esse processo. Acho que a prefeitura pode ser uma grande escola, né? Mas a gente vai ter que acompanhar. Ele pode usar como didaquê a prefeitura da cidade do Recife e fazer melhor para a cidade do Recife. Eu estou sendo avisado ali que a gente está indo para os finalmente. Terminou. Ainda não, macho, calma. Se o senhor fosse a governadora, já colocou lá Dudu é o bambamã. Quem seria o segundo nome? Humberto? Mas vocês têm briga com o PT, não vai chamar Humberto, né? Não. O próprio Miguel? Acho que o Miguel é um nome, né? Dudu e Miguel, meu Deus do céu, aí. Era? Tá aí. Já estava composto Eu acho que a governadora já teria 2 senadores. Acho que seria... Boa. E onde é que entra Gilson Machado? Podia ser Gilson Machado. Gilson também é um grande quadro importante. O partido casamento está aí, aberto né? para ele. Como é que é esse casamento? É um grande quadro importante, que é outro nome também. Não é só ele, vai trazer o grupo todo. Também. Como é nome também. Como é que vai haver esse entrosamento? Quem vai para o quê? Isso é uma parte de uma construção, Jamil, que Eduardo da Fonte tem a capacidade, ele tem capacidade, com certeza, de trabalhar esse xadrez aí. Mas vocês não têm receio não, porque Gilson Machado, o Alberto Feitosa nem tanto, porque ele não era tanto assim, como é que eu posso dizer, polêmico inicialmente, né? Não tem receio que chegue e acabe dando confusão? Não. Como está havendo agora no PL? A gente pode falar de confusão. Ali você tem que ouvir os dois lados da moeda, né? Porque a gente só olha um lado e só julga um, e essa coisa você tem que ouvir os dois lados para você saber mais ou menos como que você vai fazer o julgamento daquilo ali. Então, assim, o PL é meio complicado. É, né? O PL é complicado. Mas é lá que está o Bolsonaro. Por isso que eu estou falando. Se eu fosse o Bolsonaro, eu falava com o Ciro, sou um amigo demais. Vai pro PP, rapaz. Porque o Gilson Machado, inclusive, o que se falava anteriormente é que ele podia ser o senador de Bolsonaro, porque Bolsonaro tem essa ideia fixa de construir um grande Senado para poder eu acho que governar indiretamente. O Bolsonaro tem que ter uma ideia fixa de fazer a campanha dele como presidente da República. Os estados precisam se dialogar e saber quais são as circunstâncias. Perfeito. Deputado, eu vou lhe liberar mais cedo, porque eu sei que o senhor está com a agenda apertada. Normalmente a gente bate papo aqui até 1h, mas faça, pelo amor de Deus, suas considerações finais, se despeça do nosso público e, mais uma vez, obrigado por atender o nosso convite nessa retomada. Para mim foi uma honra, Jamil, estar aqui no seu podcast, né?
podcast do Jamildo, você para mim é uma referência. Me reinventando, né? Como jornalista, não, mas você, meu filho, você tem missão. Quem tem missão, ninguém, como se diz, você tem sua luz, você tem seu brilho, né? Que isso é seu, e Deus deu para você. Verdade. Não é seu totalmente, é Deus que nos dá, né? Então, agradecer ao seu público e dizer que estou à disposição, meu gabinete está lá, o 207, à disposição de cada pernambucano, aí é sem distinção, nem de esquerda nem de direita, tá? Esse negócio de esquerda e direita é só até no palanque e nos projetos. Minha única encrencação, como diz essa palavra, não sei se existe, mas minha única encrenca é quando querem botar projeto que vai atrapalhar o ser humano, a família e por aí. Aí eu vou de frente. Tá dado o recado. Muito obrigado. Tá dado o recado. Até a próxima, gente. Valeu.